obrigado por estar falando com a gente. Bem-vinda à Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Muito obrigada. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Primeira vez? Em Curitiba, não. Eu vim quando era bem criança, mas já faz um bom tempo, né? Então é meio como se fosse. Mas já conheci alguns lugares daqui mais famosinhos quando era criança e tal. Deu tempo de passear dessa vez? Dessa vez ainda não. Eu tenho a esperança de que amanhã de manhã eu vou conseguir ir numa feirinha que falaram que tem os artesanatos, as comidas daqui. Aí eu adoro testar a comida dos lugares que eu vou, então tô curiosa. Celular no bolso, carteirinha bem segura. É verdade, tá perigoso pra caramba. Não, eu vou deixar tudo na pochetinha que eu coloco dentro e ficar safe. Vem cá. Formada em moda, mestre em comunicação e semiótica e quadrinho. Como é que foi parar nesse mundo? Então, na verdade, eu sempre gostei muito de quadrinhos, porque a minha mãe sempre gostou muito de ler. A minha mãe era da base de que quem gosta muito de ler está sempre viajando e quem gosta muito de ler escreve bem também. Então, ela sempre foi uma pessoa que gostou muito de ler, então desde criança ela sempre me deu livro ilustrado, quadrinho da Turma da Mônica, do Tio Patinhas, essas coisas. E sempre que a gente ia para a Feira do Livro, né, que tem feiras de livros muito grandes lá em Belém, a gente sempre, ela gostava muito de ver os livros ilustrados e comprar para mim, né, para eu começar a ler, sei lá, desde conto de fada até outros tipos de literatura, né, dependendo da minha idade. E eu sempre gostei muito de ver TV, ver animação, essas coisas, então eu comecei, sei lá, com criancinha, vendo Batman Animated Series, vendo a série do Homem-Aranha, essas coisas, e eu achava muito legal. Só que os quadrinhos dos anos 90, eles não são muito receptivos para mulheres, né? Esse de super-herói. Então, no início eu não gostava tanto dos quadrinhos de super-herói, mas eu gostava muito da animação e dos filmes, consequentemente. E aí, quando eu fiz a faculdade de moda, a gente tinha que escolher um tema para trabalhar no TCC, né? E aí tinha que ser uma coisa que a gente gostasse muito. E eu falei assim, eu vou falar então do Batman, que é um herói que eu sempre gostei muito, e vou falar do figurino, né? Eu fiz uma relação da construção de corpo e de figurino, de herói e de vilão, pegando o contraponto do filme do Batman, né? De 89 e o de 2008, eu acho, que tinha sido lançado, né? Que tinha o Batman e o Coringa, e peguei os dois Batmans e os dois Coringas para fazer esse estudo aí, né? E aí, a partir daí, eu meio que, acho que reconectei com essa paixão dos quadrinhos, né? E eu sempre gostei muito de desenhar. Então, quando eu fui fazer mestrado, eu estudei quadrinho de novo, só que eu estudei Mulher Gato, também nessa perspectiva de figurino. E aí todos os meus amigos desenhavam, ficavam assim, olha, tu desenha, tu estuda quadrinho, né, academicamente, mas tu não produz quadrinho. Bora começar a produzir. E aí quando eu morei 7 anos em São Paulo, né, que eu fui fazer mestrado para lá, e aí quando eu voltei para Belém, eu fui convidada pelo Volney Nazareno, que é um quadrinista sensacional, lá do Pará, para participar de uma oficina que ele sempre faz para meio que treinar novas gerações de quadrinistas na cidade. E aí eu comecei a participar e fiz meu primeiro quadrinho, que é simplesmente Eneida. E a partir daí ele me chamou para o coletivo Açaí Pesado, que é o coletivo meio que é o berço de nascimento dos quadrinistas lá do Pará. E aí comecei a produzir daí, aí depois a Dani Marino me encontrou, me chamou para participar do Nese Quadrinhos. E aí eu só fui vendo assim, gente, tem muita gente achando que eu sou quadrinista. Talvez eu seja. E aí eu resolvi começar também a gostar de querer escrever as minhas próprias histórias, né? Porque eu sempre, enfim, gostava de cinema, gostava de ler e tal. Então, vou começar a escrever as minhas histórias também. E aí comecei a gostar muito de escrever roteiro, já desenhava, sempre gostei muito de pintar e colorir, né? E aí eu comecei a fazer as minhas coisas mesmo, sabe? E fui encontrando nesse espaço um novo modo de me expressar, né? Porque a ilustração, querendo ou não, ela é estática. E o quadrinho você tem uma possibilidade de desenvolver uma narrativa, né? E isso sempre foi muito bacana, assim, né? Eu estudava cinema nos meus TCCs, né? Nos meus mestrados. Então sempre foi muito bacana trazer pensar tipo em comunicar coisas que às vezes estão na minha cabeça e as outras pessoas elas se identificam com isso, mas às vezes não sabem como expressar. E aí como eu consigo fazer essa ponte, né? Acaba também trazendo espaço para as outras pessoas se encontrarem, eu acho, né? Nessa linguagem. Falou dos super-heróis nos anos 90, ali 80, né? Os quadrinhos eram feitos para os meninos. Sempre, era a maioria, era mais de 90%. Hoje ainda não é tão menos ainda, tá? Ainda as mulheres, mas está sendo feito quadrinho para as meninas, né? Antes não era mesmo, era feito para o menino.
Aham. Tipo, eu acho também que hoje em dia, talvez, tem esse foco, né, de público-alvo. Bora fazer para mulheres, bora fazer para pessoas LGBTQ, bora fazer para pessoas racializadas. Só que essa é a grande questão, né? Não adianta você fazer um roteiro que você não tem nenhuma vivência sobre isso. Tipo, é muito difícil para homens conseguirem fazer um roteiro com personagens femininas que não caem em estereótipos. Porque é normal, você não tem, tipo, uma vivência profunda daquilo para entender. E aí, hoje em dia, como está tendo mais mulher, né, mais pessoas racializadas, mais pluralidade de gênero dentro do mercado, aí a gente está começando a ter essas histórias mais diversas também, né? A mesma coisa, pegar eu para escrever sobre a Amazônia ou você, né? Sim, os caras pegam o roteirista que nunca leram o quadrinho, não é fã do personagem. Pô, não sai bom. Sim, e a gente vê muito isso, né? Quando a galera pega um quadrinho que não tem nada a ver e aí critica muito. Tipo, recentemente, né, teve meio que essa treta, porque a Marvel, ela tá fazendo muitos quadrinhos, né, digamos assim, diversos e progressistas. E aí eles fizeram, por exemplo, um que era só de vozes indígenas. E eles chamaram vários autores indígenas. Chamaram? Para fazer o quadrinho. E ficou um quadrinho muito legal. Né? E aí, em compensação, a DC foi fazer a Yara Flor, que é, né, uma Mulher Maravilha indígena. Só que chamaram toda a equipe americana para fazer. Tipo, eram profissionais incríveis, mas nenhum deles era indígena. Muito menos da Amazônia, sabe? Então, óbvio que caiu em um monte de estereótipo super racista, super problemático, né? Você pega o Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, que fizeram, ficou horrível. Eu não vi, mas todo mundo falou que tá muito ruim. Aí você pega o One Piece, que os atores eram fãs, o roteirista é fã, o roteiro passava pela mão do criador, daí voltava, ficou maravilhoso. Eu não cheguei também a ver essa série, mas eu tô vendo muita gente falando disso, né? Tipo, a importância de ter o criador da história envolvido no processo. Tipo, tá todo mundo com medo da série do Avatar, né? Porque o Avatar é muito bom. Mas a série, tiraram o criador. Então, como é que você espera que a série vai ficar boa se o criador, que teve todo um processo de pesquisa, de entendimento, de vivência, tá afastado daquilo? Porque essa ideia é legal. Vamos pegar a nova geração. Então, a nova geração é minha filha que tá ali. Aí eu não gosto, porque estragou o meu negócio do passado. Ela não vai ver, porque eu falo, não tem a nova geração. A nova geração não tem dinheiro. Ela não vai sozinha. O pai e a mãe leva. Né? Como é que você dispensa o fã, que é aquele que vai, né, levar os filhos para a nova geração? Né? Fazem errado esse marketing aí. Eu acho que varia muito de como são abordadas as histórias. Por exemplo, quando eu assisti Star Wars, foi porque a minha mãe me levou para assistir Star Wars. Então, a conexão que ela tinha era Star Wars dos anos 80. Né? E aí, quando a gente foi ver, foi o volume 1, 2, 3, que muita gente odeia. Mas, pra mim, foi incrível, porque ele já tinha tipo assim, se a gente vai pegar, por exemplo, a Leia dos anos 80, ela é extremamente sexualizada e é um processo problemático. E aí, quando vai... Tipo, eu, por exemplo, sou muito mais fã da Padme, porque ela já estava nessa roupagem, né, meio anos 90, 2000. Então, ela já tinha uma postura, né, em cena que eu achava mais interessante, mesmo sempre tendo ressalvas. Então, eu acho que, assim, é muito de você saber trabalhar. Eu acho que tem duas questões, né? Primeiro, eu entendo que tem aquele saudosismo, aquele apego de você crescer com aquilo e ver aquilo mudando. Mas eu acho que também as coisas, elas têm que se adequar ao tempo. Porque antigamente a gente tinha muitas coisas que eram normalizadas, extremamente machistas, racistas e tudo mais. E era cultura, porque o dominante, né, que colocava essa narrativa. E hoje em dia a gente tem que pensar que as coisas elas vão se atualizando. E é bom que elas se atualizem, porque, por exemplo, a nova geração, ela não vai crescer, né, com estereótipos que ela não vai se identificar. Né? Só que aí eu acho que também... Eu acho que alguns a galera briga muito isso quando acontece, por exemplo, Pequena Sereia, que colocaram a Pequena Sereia negra. E a galera faz aquela falsimetria de que se fizesse a Mulan branca, ninguém ia reclamar, né? Mas eu acho que assim, tem personagens que a nacionalidade, a raça, o gênero, são essenciais para a essência desse personagem. E tem outros personagens que não. Tipo, por exemplo, a Mulher Gato, ela já foi de, acho que quase todas as raças. E isso não interfere na personagem, sabe? Então não tem por que você fazer essa grande mudança. E isso vai impactar na narrativa. Mas eles mudam o roteiro. Pequena Sereia não é o príncipe que derrota a Úrsula, é ela. Puta, e a cena é mal feita, ainda mesmo que você queira gostar, a luta final é péssima. Aí você olha aquilo e fala, pô, sacanagem.
Tipo, eu acho que o que tá acontecendo também muito com esses filmes é que eles querem ficar fazendo muito remake. E aí eles não abrem possibilidade para histórias novas. Eu acho que é legal ter alguns remakes e tudo mais, mas eu acho muito importante ter espaço para histórias novas, porque tem umas histórias que elas não vão se adaptar, por mais que você queira. E tudo pode ser inserido, a temática nova, tudo pode, né? Refazer. O problema é que vem muito forte, que aí o cara não começa a curtir, ele não aprende com aquilo, ele fica com raiva. Isso porque é muito forte. Com Barbie, eu vi, assim, né? Tipo, Barbie, eu achei muito engraçado. A Barbie é legal pra caramba. Pois é, tipo, eu fui ver com os amigos, homens, e todos eles acharam muito divertido. Então. E eu fiquei pensando assim, olha, acho que mesmo se eu fosse homem e eu tivesse visto Barbie, eu ia achar bacana, porque o personagem do Ken, ele tem uma narrativa muito legal de desenvolvimento dentro da história. Ele não é, tipo, sei lá, mesmo que ele tenha sido colocado meio pra ser só burro e bonito, mas eu achei muito legal alguns tópicos que ele trouxe de parceria, né, de ter amizade, de ter afeto por outros homens, que eu acho muito importante. Isso não é muito discutido, tipo, amizade entre homens de um modo saudável, né? Porque o homem tem que ser muito machão, às vezes, o estereótipo que ele coloca meio que no filme, né? E eu achei que, mesmo a questão de feminista, de Barbie, ela ter sido trazida, mas ela discutiu isso de modo muito legal, que eu acho que se você não for com 5 pedras na mão, todo mundo vai achar um filme legal. O problema é você querer já pintar que vai ser uma coisa horrível. Barbie é o melhor exemplo, é um roteiro incrível. Tipo, às vezes, eu acho também que a galera já fica muito com medo quando fala, porque é um filme feminista. E aí a galera já leva muito como se isso fosse uma ofensa à sua existência. Principalmente homens, às vezes, levam como se fosse isso, né? Enquanto não entende que não, que o machismo ele faz mal para todo mundo. Né, que muitas dessas questões, tipo, se você é um homem negro, por exemplo, o racismo ele vai te prejudicar também, né? O machismo ele vai te prejudicar também. Só que eu acho que também falta muitas vezes, eu até entendo porque às vezes a gente está cansado de ficar discutindo as mesmas coisas, né? Mas eu acho que falta às vezes também as pessoas conseguirem dialogar sobre aquilo e entender que todo mundo está no processo de aprendizado. Né? Uma coisa é você querer, sei lá, ser uma pessoa que é extremamente preconceituosa e se fechar para isso. Mas tem a gente está até discutindo isso na Boy Dodói, né? Que é o quadrinho que eu estou lançando agora aqui, que o Boy Dodói ele fala de comportamentos machistas de homens em relacionamentos, mas a ideia não é dizer, porque todo homem é horrível e o homem não sabe se relacionar. É exatamente chamar a atenção que às vezes as pessoas não sabem se relacionar de modo saudável, né? E que às vezes elas precisam de maturidade para aprender. Então, o livro ele é muito mais uma reflexão, às vezes, de pensar, será que eu estou sendo um bom parceiro? Será que eu estou sendo um bom companheiro? Será que eu não poderia, às vezes, estar sendo mais solícito ou mais afetuoso ou demonstrar o meu afeto de um modo mais positivo, sabe? E, tipo, conversar com as pessoas que eu me relaciono também, para ter esse entendimento, né? E aí muitas vezes as pessoas viram o quadrinho e achavam que a gente, tipo, ódio ao homem, né? O homem tem que morrer. E não era isso, é um diálogo, sabe? Só que às vezes a galera já chega, né, com ódio no coração e não quer dialogar. Chega, eles abusaram um pouquinho da gente, a gente chega assim, né? Mas cara, tô brincando. Mas ó, você falou do Star Wars, né? Da primeira que você gostou e os fãs não gostavam. Fique tranquila, fizeram as 3 últimas, agora a gente odeia. Agora adora a primeira, o começo, entendeu? Que tinha o George Lucas lá, pelo menos. Sim, não, esses últimos realmente. E o pior é que foi o primeiro protagonista feminina, né? E eu falei assim, vai ser incrível. Mas, meu Deus do céu, eles fizeram tanta coisa. Eu gostei muito do Rogue One. O Rogue One foi um que eu achei muito bom. Eu achei que eles conseguiram fazer uma história boa, realmente. E tem aí, né? Tem personagem racializado, tem mulher protagonista. E foi incrível. Mas o 789, né? Eles realmente, assim, só foi com Deus. Vamos falar de você, peraí, deixa eu ver aqui. Ó. Você tem muitos projetos, né? Sim. Redemar Pará, Coletivo Quadrinista Indígena. Me fale um pouco deles. Então, o Mar Pará, ele foi fundado, né, por mim e por outras ilustradoras paraenses, porque, tipo assim, eu passei 7 anos morando fora, né, de Belém, morando em São Paulo, e voltei. Quando eu voltei, a gente precisou fazer uma exposição, a Mora Tupinambá, né, que uma amiga minha organizou a exposição, e a gente precisava de mulheres ilustradoras para participar da exposição, que era uma exposição só de mulheres. E a gente foi perguntar para os amigos, tipo, quem é que eles indicavam de ilustradores que estavam lá na cena e tal, porque a Mora também estava morando em São Paulo, mesmo sendo de Belém.
né? E a gente não conhecia muito como estava o cenário naquela época. E aí todo mundo basicamente só falava, tem essa, mas não tem muita menina que ilustra aqui. E a gente começou a juntar essas meninas, que a gente foi depois garimpando a muito custo, e aí uma ia indicando a outra, e elas são de diversos setores, né? Artes plásticas, videogame, quadrinho, ilustração, pra galera trocar, seja às vezes ajudar, tipo, tem uma vaga aqui, alguém quer, seja a gente precisa de comprar tal material para tal coisa, que material eu posso comprar, né? Então ela realmente é uma rede de apoio, né? E a gente tem um site, e nesse site tem algumas artistas que estão catalogadas nele, que preencheram, né? Porque a ficha é aberta, todo mundo quiser pode integrar a ficha, a gente coloca no site, né? Mas nem todo mundo preencheu, porque tem uma galera que só quer mesmo ficar na rede de apoio. Mas a galera que trabalha profissionalmente, né, tem o site. E aí, muitas vezes, empresas, quando precisam de artistas do Norte, vão pelo site para achar essas artistas, né? Então, ele serve também de uma ponte com o mercado, porque a gente também sabe que você ser artista do Norte, você é muito invisibilizado no mercado nacional. Ainda é? Extremamente. A gente é, tipo, a grande periferia do Brasil, assim, né? Tipo, a galera não sabe que a gente existe. A galera mal sabe qual é a região que a gente mora. Tem muita gente que a gente mora no Nordeste, por exemplo, né? Então, a gente é muito invisibilizado e a gente também é muito visto como mão de obra barata. Então, tem muita gente, às vezes, que vai atrás do artista do Norte porque sabe que vai poder pagar ele menos do que o artista do Sul, porque muitas vezes o artista do Norte não sabe quanto cobrar. Porque lá na cidade eles pagam muito pouco. E ele está acostumado a trabalhar por esse valor. E aí, quando vai ver o valor que a galera trabalha aqui, que é o valor justo, é algo irreal, sabe? Então, a rede também, como ela tem artistas, né, que estão no mercado há muito tempo, ela também serve para fortalecer nesse sentido. Dizer, não, gente, bora cobrar o que o nosso trabalho, de fato, vale. Né? E aí, ela foi se articulando a partir disso. A gente faz eventos, a gente faz roda de bate-papo, faz oficina. Brasil inteiro? Não, a gente faz tudo lá centralizado em Belém, principalmente, né? Mas tem artistas do Pará todo dentro dele. Mas o foco é realmente se comunicar com a galera lá do Pará para fortalecer o mercado de lá e criar essa conexão do mercado de lá com o mercado nacional, né? E aí, além dele, tem o Quadrinistas Indígenas, né? Que ele nasceu no ano passado, que também foi fundado por mim, pela Mayra Sigvald, o Marcelo Borari e a Raquel Teixeira, né? Nós 4 somos indígenas. E a ideia foi exatamente da gente chegar nos eventos e ver um monte de quadrinho com protagonista indígena, ver um monte de quadrinho centrado em Amazônia, centrado em folclore. E a gente vê que, na maior parte deles, a gente não estava lá. Ele não era feito por ninguém que era do Norte, por ninguém que era indígena, né? E ainda perpetuava essa ideia errada do folclore, né? Porque, tipo, coloca essa ideia, né, de que Saci, Curupira e tudo mais é folclore, né? Enquanto, na verdade, a nossa espiritualidade, a nossa cosmovisão, né? São os encantados e tal. Então, ainda traz isso desse modo muito preconceituoso, né? Que foi trazido nas narrativas, né? Mas, atualmente, como eu falei, eu participei de alguns quadrinhos do Açaí Pesado. Participei do Mulheres e Quadrinhos, né? Eu acho que você encontra ele na Amazon. Eu participei de várias coletâneas, né? Mas mais recente, né, tem a Boy Dodói, que é uma coletânea também, né, que é organizada pela Bebel, pela Elodângelo e pela Carol Ito. Tem várias artistas, né, do Brasil todo. E ela você encontra para comprar aqui na Bienal, né, lá no estande da Bebel. E você também, quem for para Comic Con, vai encontrar na Comic Con. E também, provavelmente, no Instagram da Bebel Books, né, ela deve ter como fazer compra online dela também, né? E eu tenho o meu quadrinho, que é o Caos de Visagem para Crianças Maluvidas, que eu lancei no ano passado na Comic Con. Ele está, inclusive, quase esgotando. Tem aqui. Ele tem aqui, né? Então, quem quiser, aproveita, né? E aí a gente teve a alegria de saber, algumas semanas atrás, que ele foi indicado, né? O HQ Mix, né? Então, ele foi indicado como melhor obra independente, como história de fantasia, aventura e terror, né? E eu fui indicada também como o melhor colorista por ele e pela Death Hunt, que é um quadrinho que está disponível na Social Comics, que inclusive é um quadrinho póstumo, né? Um roteiro póstumo do Stan Lee. Geralmente você consegue achar assim, tipo, no Instagram eu divulgo, a maioria eu sempre tento pensar no impresso,
Mas eu tenho algumas tirinhas perdidas assim no meu Instagram também. Bom, na dúvida pode entrar, mandar um direct para você no Instagram, você já direciona. Exatamente. Tá, obrigado. Que papo gostoso, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda, Curitiba. Obrigada! Se um dia vocês forem em Belém também, sejam bem-vindos, mas adorei muito estar aqui, todo mundo é muito legal. A galera às vezes tem uma visão meio que a galera do Sul é mais fechada, né? Mas eu achei todo mundo muito receptivo, muito simpático. Mas aqui é tudo nerdola de quadrinho, aqui é tudo gente boa. É tudo muito legal, né? Mas obrigada, eu adorei suas perguntas muito bacanas. Obrigado, eu não ia perder a chance de ter, não sei quando a gente vai se ver de novo, não sei se vou voltar na Comic Con ou não, mas a oportunidade está aqui na minha frente e não ia perder. Obrigado. Muito obrigada. Prazerzão, obrigadão.